E aí, pessoal, vamos agora, neste terceiro tópico, fazer uma introdução com todo o conteúdo que nós vimos nessa série de vídeos e também com a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos juntar todo o conhecimento que nós vimos até agora para nós fazermos uma introdução ao ciclo trigonométrico. Tá legal? Então vamos lá, galera. Aqui você tem o nosso eixo x e y, o nosso plano cartesiano, correto? Tá aqui o eixo horizontal, que é o eixo x, e o eixo vertical, eixo y. Tá legal? E toda a trigonometria que nós aprendemos até então, ela é baseada no triângulo retângulo, correto? Então vou fazer aqui, ó, um rascunho que eu já vou apagar. Tá legal? Tá aqui o nosso triângulo retângulo, certo? Aqui o ângulo de 90 graus e aqui o nosso ângulo alfa, não é isso? Então aqui nós tínhamos a hipotenusa A, os catetos B e C, e neste triângulo retângulo nós estudamos o seno, cosseno, tangente, certo? Vimos a relação fundamental, uma outra definição para tangente, tá legal? E aí a gente vai fazer isso tudo agora, mas associando esse estudo do triângulo retângulo ao plano cartesiano e a esta circunferência que aqui está, cujo centro desta circunferência coincide com a origem do plano cartesiano. Tá legal? E como é que a gente faz a transição da trigonometria do triângulo retângulo para o ciclo trigonométrico? Muito simples, galera. Nós vamos colocar este triângulo retângulo dentro desta circunferência. Tá legal? Então aqui, olha, eu vou traçar o raio da circunferência. Tá legal? Está aqui o raio R da circunferência. E aqui eu tenho um ponto P do plano cartesiano. Tá legal, moçada? E esse ponto P, ele possui coordenadas x e y, correto? Então tá aqui bonitinho para você. Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Tudo bem até aí? Legal. Perceba que este ponto, além de ser um ponto do plano cartesiano, ele é um ponto que pertence à nossa circunferência. Tá legal? E como eu disse, todo ponto do plano cartesiano ele é localizado através de suas coordenadas, coordenadas x e y. Legal? Então vou colocar aqui maneiro para você as coordenadas x e y bonitinho. Então estou pontilhando aqui, porque aqui nós temos as projeções desses pontos. Aqui é a coordenada x, correto? E aqui é a coordenada y deste ponto P, correto? Então aqui nós temos, olha, o nosso ângulo de 90 graus, sim? E associado ao nosso triângulo retângulo, tá aqui o nosso triângulo retângulo, eu tenho o nosso ângulo alfa aqui escrito, tá certo? Perceba que o ângulo alfa é o ângulo central. O vértice deste ângulo ele pertence à circunferência. Então este ângulo alfa ele delimita, um arco que nós vamos chamar de arco de circunferência OP. Percebe que este ângulo alfa limita este arco OP? Sim? Então, esta figura, com ela em mãos, nós podemos tirar algumas conclusões importantíssimas a respeito do que nós já estudamos. Tudo bem? Como, por exemplo, perceba que eu posso determinar o seno deste ângulo alfa. E qual é o seno deste ângulo alfa? É o cateto oposto, é este cateto, que é o oposto ao alfa, e este cateto ele possui medida y, correto? Aqui, ó. Então, seno de alfa é o cateto oposto, que é o y, dividido pelo raio, que é a hipotenusa. Tudo bem? Então, tá aqui o seno. E como é que eu faria para calcular o cosseno deste ângulo, Anderson? O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, tá vendo?
que é o x, sobre a hipotenusa, que a hipotenusa também vale r. Legal? Podemos calcular também quem? A tangente, correto? E quem é a tangente de alfa, Anderson? É o cateto oposto, que é o y, dividido pelo cateto adjacente, que é o raio. Tudo bem? E deste triângulo, uma coisa importantíssima é a nossa relação fundamental. Aqui nós não temos seno, cosseno e tangente ainda, mas nós temos aqui o nosso querido Pitágoras, tudo bem? Então vou colocar aqui nesse espaço para a gente ganhar espaço. Ó. E aqui nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. E qual é o teorema de Pitágoras associado a esse nosso triângulo? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado, isto é igual ao raio ao quadrado. Sim, galera. Então isso tudo nós já estudamos aí anteriormente no triângulo retângulo. Tá legal? Então o que é importante neste momento, galera, é você perceber o que eu vou escrever agora. Como eu já disse antes, o ângulo alfa, ele delimita o arco OP. Então, ó, conclusão que a gente chega, o ângulo alfa, vou escrever bonitinho para você, ó, delimita o arco OP. Sim, tá aqui, ó. Legal. E nós temos uma relação entre o ângulo e a medida do arco. Lembra disso? Nós deduzimos aí no tópico anterior. O comprimento do arco OP é a medida do ângulo, que está em radianos, vezes o raio desta circunferência. Tá legal, galera? Então, a partir disso, nós vamos construir a ideia do ciclo trigonométrico. Então, a ideia principal é essa que eu vou colocar aqui para você. Ó. Perceba que arco e ângulo são medidas diferentes, tudo bem, galera? Falar em arco de circunferência e falar em ângulo da circunferência são medidas distintas, que são relacionadas através desta fórmula. Então, vou escrever isso aqui para você de uma outra cor para ficar em destaque. O arco OP ele é diferente de ângulo, tudo bem? Por quê? Basicamente, arco é uma medida de comprimento, o comprimento do arco, tudo bem? E ângulo é uma medida angular, tudo bem? É uma medida angular. Então são coisas distintas. Medida de comprimento e medida angular são coisas bem distintas. E aí a ideia principal do ciclo trigonométrico é: bom, existe alguma maneira, gente, de nós tratarmos arco e ângulo como sendo iguais? Existe alguma maneira de nós fazermos isso? Basta você olhar para essa expressão, tá legal? Já estudada aí no tópico anterior. Essa expressão relaciona arco com ângulo. E qual é a maneira que nós temos de relacionar arco com ângulo? Bom, observando esta relação, a única maneira que existe de nós tratarmos arcos e ângulos relacionados a essas figuras, a essa figura. A única maneira de nós tratarmos essas duas medidas como iguais seria se o raio da circunferência fosse igual a quanto? Fosse igual a 1. Observa, se o raio da circunferência for igual a 1, nós temos que a medida do arco é igual à medida do ângulo. Correto, galera? E aí, ó, a gente pode escrever, ó, a medida do arco
é igual à medida do ângulo em radianos. Tudo bem? Então é isso que faz a mágica acontecer. Para você que já viu vídeos sobre ciclo trigonométrico, isso foi jogado para você. O que é o ciclo trigonométrico? É uma circunferência com centro na origem e raio 1. Então está aqui o porquê, de uma forma intuitiva, usando os conhecimentos que nós estudamos, de você deduzir que o raio, para que você trate arco e ângulo de mesma medida, você tem que o raio tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. Perfeito? Então agora nós vamos fazer aqui a minha figura com esta informação. Agora o raio, para mim, mede quanto, galera? O raio mede 1. Então está aqui o ponto P, correto? Está aqui o ponto P. Aqui está o ângulo alfa. Vou colocar as coordenadas do ponto P, igual como eu fiz anteriormente. Coordenadas x e y. Então aqui bem bonitinho para você entender na moral isso. Ó. Então eu vou fazer esta figura baseado no que nós acabamos de deduzir. Tudo bem? Aqui, olha, é a medida de x e aqui é a medida de y. Sim ou não, galera? Beleza. Aí, olha só. O raio agora vale quanto? Vale 1. E vamos agora reescrever toda esta parte teórica baseado no raio ser igual a 1. Então vem comigo. Nós determinamos que o seno deste ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas só que a hipotenusa agora, para nós, ela tem valor quanto? 1. Então, do extremo aqui que nós estudamos, nós concluímos que o seno do ângulo alfa corresponde a quem? Corresponde a y. Y dividido por 1 é o seno. Então, o eixo y, galera, o eixo y é representado por quem? Pelo seno, correto? Então, o eixo vertical do nosso plano cartesiano, quando o raio da circunferência é 1, este eixo ele representa a medida não mais de y, mas sim a medida do seno deste ângulo. O mesmo nós podemos falar com cosseno. O cosseno do ângulo alfa, nós vimos que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que agora a hipotenusa ela mede quanto? Ela mede 1, correto? Então, o x é o cosseno do ângulo alfa. Então, o eixo x agora ele passa a medir quê? Ele passa a medir o cosseno do nosso ângulo alfa. Tá legal, moçadinha? E aqui nós temos a tangente, e aí você vai perceber que tudo se encaixa. A tangente não é y, aqui não é r, perdão, aqui é x. Você já tinha falado isso, só que eu não ouvi. Então tá aqui, ó. A tangente não é y sobre x. Quem é y? É o seno de alfa. E quem é x? O x é o cosseno de alfa. Nós já estudamos isso. E o que o nosso teorema de Pitágoras nos diz a respeito desta nossa descoberta? Que o raio é 1. O x, cosseno ao quadrado. Então nós temos cosseno ao quadrado do ângulo. O y vale seno, correto? Então, cosseno ao quadrado do ângulo mais seno ao quadrado. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 1. Ou seja, a nossa linda relação fundamental. Tá legal? E este ponto P, ele não vai ter mais coordenadas x e y. Ele vai ter coordenadas agora o quê? Cosseno e seno. Tá legal? Lembra que o y agora representa o seno e o x representa o cosseno. Então vou colocar aqui o par ordenado, ó. Cosseno e seno.
Legal, moçadinha? Está aqui o 1 e nós já sabemos que este ângulo é um ângulo reto. Tá legal? Então está aqui a introdução ao ciclo trigonométrico. Tá aqui o porquê de uma maneira bem intuitiva, sem muito rigor matemático, que permite você agora, tendo esta figura e esta estrutura montada, agora sim nós podemos introduzir de forma definitiva o ciclo trigonométrico. Tá legal, galera? Então aqui já tenho definido características do ciclo trigonométrico. Raio 1, eixo horizontal é o eixo onde nós medimos cossenos, eixo vertical é onde nós medimos senos, e aí nós temos outras definições a tratar. Então no próximo vídeo nós vamos, baseado nisso, já introduzir de forma definitiva o ciclo trigonométrico. Beleza, moçada?